Dando continuidade ao assunto, nossa entrevista ao vivo de hoje é sobre a alta do café em 2025 e, para isso, recebemos no estúdio Fernando Giuliatti, que é professor do Instituto de Ciências Agrárias da UFO. Primeiramente, seja muito bem-vindo aqui no Informativo, é um prazer receber você mais uma vez aqui. Para a gente iniciar nossa entrevista, a gente vê alguns fatores ali que influenciam essa alta nesse ano. Eu queria que você complementasse, quais outros a gente pode estar mencionando também? Boa noite. Boa noite, Matheus, telespectadores. Realmente, foi apontada pelos entrevistados a questão climática. Passamos por 2 safras com altas temperaturas. A alta da temperatura e a disponibilidade hídrica menor faz com que tenhamos abortamento floral. Então, o pegamento floral é mínimo. Então, o produtor vê um café todo florido, mas que vai segurar poucos frutos. Foi colocada a questão cambial. Realmente, nós importamos praticamente todos os insumos, fertilizantes e também defensivos. Importamos em dólar. E, logicamente, essa importação, a dependência do cafeiro é grande por fertilizantes, assim como também a água e, logicamente, o defensivo agrícola para combater as pragas e doenças. Temos o problema do bicho mineiro, da broca e da ferrugem, que assola algumas regiões produtoras. E foi colocada a questão portuária. Realmente, a questão portuária é importante, porque o café fica no porto, ao ficar no porto, não podendo ser exportado, aumenta o custo para essa alocação no sistema portuário e aí, logicamente, a política governamental não contribuindo para que esse escoamento ocorra, logicamente, vai afetar aí os custos. E o quarto fator, questão do Vietnã, que é o segundo maior produtor mundial de café Conilon. A Colômbia produz o café arábica como o Brasil, se bem que no Brasil nós temos também o café Conilon em Rondônia, no Espírito Santo. Logicamente, faltou café oriundo do Vietnã para o mundo. Então, o Brasil é o maior produtor mundial. Então, nós colhemos em média 50 a 54 milhões de toneladas e exportamos 50 milhões. E com essa demanda crescente dos países asiáticos consumidores, como China, a própria Índia, fez com que a alta do café em 2023, a saca a R$ 720, passasse em dezembro de 2024 para R$ 1.800, o preço médio. Então, aí estão os principais fatores que está faltando café no mercado e a alta aqui no Brasil. Professor, então, pela sua fala, a gente percebe que não é um problema local, Realmente a nível mundial, não é mesmo? Exato, é uma questão da conjuntura mundial, a lei da oferta e da procura, produção, demanda. Não precisa ser um macroeconomista para entender que existe uma questão econômica que vai regular o preço. Só que eu entendo na visão dos produtores, conversando com alguns produtores da região do Triângulo Mineiro, Araguari, que é uma cidade muito próxima, é praticamente café irrigado. Os produtores estão estimulados a investir mais nas lavouras, porque essa alta estimula a investir na produção, para que no próximo ano, na bienalidade da cultura, possa ter melhores rendimentos. Mas nós temos um outro problema, está faltando mão de obra para a condução do cafeiro, que é uma planta que precisa de cuidados o ano todo. Então está faltando mão de obra, onde às vezes a própria família está com dificuldade de cuidar do negócio e fica difícil achar uma mão de obra especializada. Professor, é outro problema que nós estamos enfrentando. Com certeza. Professor, e antes de chegar esse próximo ano, que você mencionou, quais são as alternativas ali a curto prazo que os produtores e os consumidores também podem estar adotando? Com certeza eu falei, o investimento vai aumentar na lavoura, na produção, vai ter mais investimento em tratos culturais, em adubos, defensivos, a própria irrigação que permitiu perdas na última safra por falta de água em algumas situações, onde as altas temperaturas, mesmo com a irrigação, não segurou a florada. Isso aconteceu em vários produtores aqui da região,
de Araguari principalmente, eu digo que os cuidados estão sendo tomados para que a produção seja garantida e os preços tenham aí, né, uma normalidade dentro daquilo que a gente espera. Temos os cafés especiais aí, que às vezes uma saca pode chegar aí até R$ 4.000 em algumas condições, mas são cafés aí que são produzidos em nichos de mercado. Então, realmente é um mercado, né, muito procurado, né, tem seus nichos, como você mencionou. E quando a gente pensa em futuro, né, a gente falou já do presente, para além de 2025, 2026, futuro, o que a gente pode esperar? Prever o futuro, ninguém é mãe de nada, mas Com certeza. a questão, se tem investimento na produção, na ampliação do parque cafeeiro, na renovação de cafezais, porque às vezes o café está entrando em declínio, o produtor tem que fazer uma recepa para recuperar aquela planta para que ela possa produzir 2 anos depois. Então, está havendo investimento na recuperação do cafeeiro esgotado, novos plantios. Então, eu acredito que vamos chegar aí tranquilamente, quem sabe nos próximos 3 anos, aí 60 milhões de sacas. É o que eu acredito com a produção aqui do Trianguleiro, Alto Paranaíba, sul de Minas. Minas Gerais praticamente é quase 50% do café brasileiro. Pois é. A responsabilidade mineira é grande. Com certeza. Professor, ainda falando em previsão, né? A gente está falando aqui da alta, né, do preço do café e a baixa. Quando que vai acontecer? Foi comentado pelos colegas entrevistados, o professor Maurício e o outro especialista. A lei da oferta e da procura. Se a demanda é grande, o mercado consumidor asiático está aumentando. Imagine os chineses todos consumissem uma xícara de café por dia. Faltaria café no mundo. Teríamos que talvez dobrar a produção mundial. Mas o que eu entendo é o seguinte, o mercado ele é autorregulado. Se a demanda aumenta, a oferta aumentará. Então, temos áreas no Brasil aí para ampliação, para que aquele cafeicultor que tirou parte da sua lavoura para cultivar soja, às vezes o milho, ele pode retornar à atividade e, logicamente, ampliar o parque cafeiro, porque o mercado ele está tentador e atrativo para investimentos em novas lavouras e recuperação das lavouras depauperadas. Certamente. Professor, a gente já está chegando ao final da nossa entrevista. Antes da gente encerrar, eu queria que o senhor deixasse um recado para os produtores, né, e os consumidores que estão nos acompanhando. Nós entendendo que o café começou lá com o melo palheta, né, e tornou-se uma cultura muito importante para a economia do país e a economia mineira. O que nós entendemos é uma questão de mercado. Como eu disse, não precisa ser um macroeconomista para entender o que está acontecendo. Lei da oferta e da procura. O que nós temos é que realmente continuar a estimular o consumo, porque estimulando o consumo interno principalmente, né, não só visando a exportação, com certeza o produtor brasileiro vai trazer, né, volumes aí para atender tanto o nosso mercado quanto o mercado de exportação, que é muito tentador. Mas precisamos melhorar a infraestrutura, a logística de transporte, as cooperativas cuidam disso, várias cooperativas aqui do Cerrado Mineiro e também de outras regiões produtoras, mas o governo precisa fazer a sua parte, principalmente na questão portuária que foi comentada em relação à exportação. Excelente, professor. Muito obrigado pela sua participação aqui no Informativo. Eu que agradeço. Seja sempre muito bem-vindo.